Olá pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vamos deixar aqui uma breve palavra da parte de Deus, da parte do Espírito Santo e da parte de Jesus para o seu coração. A palavra que vamos deixar, ela se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 27. Tire um momento desse dia, pare sua correria, o que você estiver fazendo, vá lá, dá uma lida na palavra de Deus. Com esse comentário que estamos fazendo aqui, você lendo, a sua vida vai ser edificada. Meus amados, o que a palavra de Deus, ela narra em Mateus 14, 27? Narra os discípulos no meio do mar, enfrentando uma tempestade muito grande. E em meio a essa tempestade, Jesus aparece para eles. E eles estavam no barco e Jesus vem andando sobre as águas. E o que acontece nessa passagem? Pedro, ele olha para Jesus e diz assim: se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. O Senhor então chama Pedro: Pedro, vem. Pedro então sai do barco, começa a andar sobre as águas e a palavra de Deus diz que ele teve medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Jesus então, vendo que Pedro ia ser engolido por aquele mar bravio, ele vai até a Pedro, estende a mão para Pedro, salva Pedro, tira Pedro daquele mar bravio e coloca dentro do barco e diz para Pedro: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo depois disso, a tempestade acalmou. Meus amados, o que nós aprendemos com essa palavra? Primeira coisa, mar representa o mundo. Tempestade, problemas, lutas, dificuldades. Quem aí não está passando? O mar está revolto, o mundo está cheio de lutas, de problemas. Mas em meio a este mundo, Jesus, ele aparece para você. Jesus apareceu para Pedro. Jesus aparece para você nessa hora para dizer para você: não temas, eu vou te ajudar. Olha só que coisa interessante. Jesus chama Pedro para ir até ele, andando sobre as águas. Apesar de muitas pessoas falarem que Pedro afundou porque desviou olhar para Jesus, não foi isso. Sabe por que Pedro afundou? Porque ele teve medo. O medo levou ele a afundar. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, viu? Não tenha medo de nada. Há um Jesus que está te chamando nessa hora. Se você tiver medo, você vai se afundar. As lutas, os problemas, o mar da vida, ele vai te engolir. Mas se você tiver, ao invés de medo, você tiver fé, você vai vencer. Porque faltou na vida de Pedro fé, aí o medo entrou. Se faltar fé na sua vida, o medo entra. Aí os problemas vêm e te engolem. Mas qual a bênção aqui? Que Jesus estava ali, pertinho dele, para estender as mãos. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está pertinho de você, minha irmã. Você não vai afundar nos problemas, porque Ele vai te salvar, Ele vai te resgatar, Ele vai te trazer para a presença dEle. Jesus, então, salva Pedro e coloca ele no barco. O barco é a obra, é a igreja. Jesus te coloca na casa dEle, na obra dEle, na igreja dEle, aonde a tempestade vai acalmar. Existe um lugar lindo e maravilhoso, aonde você está escondido de toda a tempestade. É a casa de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.